Estamos aqui com o nosso primeiro episódio do Bíblia Podcast. Graças a Deus, um sonho, um pensamento, algo que aconteceu lá atrás, um desejo no coração que Deus colocou dentro de mim, que eu sempre imaginei e desejei estar à mesa com pessoas conversando sobre Bíblia, conversando de maneira mais profunda. E por fim, agora nós estamos aqui com essa estrutura, graças à nossa parceria com a Êxito Cowork. Estamos aqui com convidados especiais e nada melhor do que começar falando sobre missões e com missionários que estão realmente abraçados com a proposta de missões. E eu agradeço muito a Deus pela participação aqui de vocês, estou feliz. Vamos aqui agora nos debruçar. Coloquei aqui três possibilidades de Bíblia aqui, eu não sei se a gente vai usar, mas nós vamos aqui trocar uma ideia, bater um papo, e você que está aí vai poder se alimentar e se deleitar junto conosco nesse bate-papo aqui, nas muitas histórias que eu acredito que teremos aqui. E vamos começar então com as apresentações. Eu tenho aqui do meu lado um irmão que estou conhecendo agora, espero que seja uma amizade promissora, espero que estejamos juntos em algum lugar, fazendo missões também. Eu vou deixar que o irmão se apresente, diga o nome, de onde você está falando e manda um abraço para a mamãe. Não, só se apresenta aí, irmão. Não, Pastor Zeca, está conosco aqui. É o programa da Xuxa, né? Quase isso. É do nosso tempo, né? Lógico. Sou o Zeca, sou pastor da Igreja Batista Calvário, lá em Goiânia, uma igreja que eu plantei junto com uma equipe liderada pelo pastor Leandro. E tenho trabalhado com povos não alcançados, indiretamente no momento, né? Mas com a intenção de ir para o Sudeste Asiático, agora em maio do ano que vem, para passar um tempo lá, ainda em preparo, mas já contato com povos não alcançados do Sudeste da Ásia, e posteriormente para um grande país que fica vizinho, onde tem uma concentração altíssima de povos que nunca ouviram falar a respeito de Jesus, não tem a Bíblia na sua língua, não tem missionários lá, não tem cristãos próximos. Mas, pastor, é possível, isso para mim é um impacto já de cara. É possível nesse mundo de globalização que nós estamos ter lugares que nunca ouviram falar de Jesus? Eu vi você afirmando aí, eu tomei um impacto. Ainda tem pessoas que nunca ouviram falar de Jesus? Existe cerca de 3 bilhões de pessoas que nunca ouviram falar a Bilhões? respeito de Jesus. Bilhões. Seria praticamente metade da população do planeta. Nós estamos com 7, 8. 8 já está em 8, quase metade da população. Ao todo, dos 16 mil povos que tem no planeta, 7 mil ainda estão cortados da mensagem do Evangelho. Né? Uma ausência. E existe uma área geográfica onde isso é mais real? Ásia é onde, se fosse colocar os menos dos menos, são chamados povos de fronteiras, onde há mais concentração, né? A Índia é um país muito grande. Aquele espaço aquela região ali. Da janela, né? A famosa janela 1040, né? 1040. Mas ainda permanece sendo ela Sim. o que sempre foi. Sim. Inclusive, a janela 1040 não chega no Brasil, né? Mas nós temos na tríplice fronteira uma região chamada Vale do Javari, onde tem pelo menos 30 povos indígenas que sequer têm missionários trabalhando aqui no Brasil? No Brasil. Não muito longe no sertão também. Isso faz todo sentido, porque que Deus tem me incomodado para desenvolver um projeto missionário. Sim. E eu acho que as pessoas não têm noção disso. Eu tomei um susto, começo, não é protocolo, não é para gerar audiência. É? Não é. Ele ficou achando que era. Não era. Eu realmente tomei um susto, assim, de pessoas que nunca ouviram falar de Jesus. Eu digo, não é possível. Sim. Já que isso ainda é uma realidade, Não. porque eu ouvia falar disso, eu era criança. Eu já Sim. não sou mais tão jovenzinho assim. E, sei lá, vamos dizer que eu ouvia isso quando eu tinha 30, quando eu tinha 12, 13 anos, vamos dizer, 30 anos depois, ainda existe a janela 1040, ainda existe essa realidade. Sim. Ainda assim. Numa região onde eu fiquei, na Cordilheira dos Himalaias,
Onde eu estava era cerca de 900 quilômetros do Monte Everest, que é o mais conhecido, né? Mas tem Sim. vários outros picos. Um vilarejo lá próximo, caso algum dia eles ouvissem falar sobre Jesus, eles teriam que percorrer 1.000 quilômetros para chegar no crente mais próximo. Porque num 1000 raio de 1.000 quilômetros. quilômetros não existe nenhum cristão naquela região. Então, mesmo que eles venham para a cidade, escute que existe Bíblia, que existe Deus, quando eles voltar para a região deles, não vai ter ninguém perto que sequer possa explicar a respeito. Essa consciência seria, assim, uma fonte de motivação, porque eu já estou incomodado. Isso seria um combustível? Para mim é o segundo. O primeiro é Mateus 24:14. Eu acho que a gente pode Sim. passar para a Bíblia, pode ser? Pode, deve. Estamos aqui para isso aí mesmo. Os irmãos, se estiver em casa, acompanhem a Bíblia ou no celular. Para mim é o combustível. Principal combustível que Exato. nos leva. Porque não que Cristo deixou. Cadê Jesus? Tiraram Mateus dessa Bíblia? Vale salientar que essa Bíblia nunca foi usada, então as páginas estão bem coladinhas, né? Sim. Mas olha, chegou. Mateus 24 é um sermão escatológico que é bom todo cristão, vez ou outra, dar uma passada nele para observar os sinais. Cristo pediu para que a gente observasse os sinais que iriam antever a sua vinda. Então, muitas coisas iriam acontecer. E ele assemelhou-se a um trabalho de parto. Então, o que é o período da gravidez, né? Sente umas contrações de treinamento, quando vai chegando mais perto. Essas contrações vão ficando mais próximas, até que minutos, ou 1 hora antes, minutos antes, essas contrações estão com dores, né? No nível de dor altíssimo. Já no ponto de... Então, até um amigo estava questionando, né? Ok, Jesus fala que ia haver terremoto, guerra, rumores de guerra, fome, mas olha com qual intensidade isso tem acontecido. A gente, quando eu era criança, era uma guerra perdida, Isso. né? Era Nossos Hoje avós tá um que tinham terremoto passado por perdido, isso. não Hoje tá sei com muita aonde. frequência, né? Então, a frequência que isso está acontecendo é grande. A frequência está sendo assustadora Exato. e está despertando muita gente. Com certeza. Exato. A gente um- teve lá no Havaí, depois no Marrocos, Rio Grande do Sul, a guerra da Ucrânia. Isso. Agora, numa região lá na Palestina, na Armênia, Na tem já Armênia. tanques, né? Na região ali no sudeste da China, aqueles conflitos. Então, as coisas estão ficando cada vez mais intensas, Maior proporção, né? com maior proporção, com maior frequência. Seria como se fosse o efeito funil, né? Uhum. As coisas vai estreitando e quem tiver ouvidos para ouvir, que ouça. Mas vamos lá, Mateus 24. E este evangelho do reino será pregado em Aleluia. todo o mundo habitado, como testemunha a todas as nações, e então virá o fim. Glória a Deus. Esse... Eita, Tem algumas pessoas eu assim. vou trazer vocês aqui outro dia de novo. Só por causa desse versículo. Esse versículo aí, eu escrevi um livro por causa desse versículo aí. Ele livro é... ainda está em forma digital, ainda não está publicado em forma física, mas eu escrevi um livro só por causa desse versículo aí. Então, algumas pessoas até mal interpretam e acham que todo ser humano precisa escutar. Todas as nações significa que o evangelho chegará a todos os povos, todas as etnias e todas as línguas. E eu creio que, como fala em Apocalipse, estará diante do Cordeiro um representante de cada tribo, povo, língua e nação. Então, pelo menos um cidadão precisa vai receber, É. né? Ah, entendi. Então não quer dizer que o povo lá da Papua Nova Guiné, uma tribo lá não sei das quantas, que tem 1.000 pessoas, 10 vão ter que se converter, ou todos vão ter que se converter. Pelo menos Se tiver um representante, já Então respaldaria pela... É por representação, né? A gente tira isso também dos 12 anciãos, né? Que atiram as suas coroas. Então eles estão representando ali as 12 tribos. Então a Bíblia trabalha com essas representações. E aí, para mim, esse é o combustível. Então, se o início do fim, então chegará o fim. Não quer dizer que, ok, todos os povos escutaram. Porque é uma promessa. No outro dia, Jesus chegou. Não, assim, é o minuto final É uma da promessa chegada, de né? que vai chegar.
Mas esse conteúdo é muito vasto. Vamos É. continuar as apresentações. Deixa ele aberto aí que a gente vai difundir. É, verdade. Pastor Expedito, se apresente. Benção demais. É uma alegria poder estar aqui participando, né, junto nessa mesa aqui maravilhosa com o pessoal de casa e a gente poder estar discutindo e trazendo informações daquilo que a gente está vivendo, né? E hoje estou como pastor da Igreja Evangélica Batista, aqui de João Pessoa, a Lá, IEB. Tomás Munguba? Tomás Munguba. Pastor Tomás Munguba. Estamos na semana do centenário aí, a igreja completando 100 anos. Teve um café da manhã por esses dias. Não? Teve Ontem. ontem. Foi pela ontem. manhã. Foi, eu Ontem lembro. pela manhã, hoje tem um musical, né? Musical. Tem um musical lá no teatro, então, final de semana aí de muita festa do centenário. E a gente muito feliz de poder estar vivendo tudo isso, né, junto com a nossa igreja, e num tempo propício aí que a gente está também vivendo como missionários, né, como ministério. A gente Sim. passou cerca de 4 a 5 anos no sertão do Piauí, fazendo um trabalho de plantação de igreja, né, junto com minha esposa. A gente saiu daqui de João Pessoa, na Paraíba, voltamos para a nossa terra natal, que é o Piauí. Né? Eu ia perguntar isso É, agora, nós qual somos- seria... Sim. Nós somos Piauí. piauienses, Piauienses. mas moramos aqui. Então tem 3 nordestinos aqui contra um É. curitibano. E a gente passou 10 anos aqui em João Pessoa, morando, né? E aí voltamos para fazer esse trabalho de plantação. E aí, numa cidade próxima à capital, passamos ali cerca de 4 anos, ali desde o iniciozinho, começamos com o projeto da Missão Juvep, Sim. lá, né? A Missão Juvep foi junto conosco, um grupo lá de 100 pessoas, 100 irmãos lá juntos nessa cidade, e de lá a gente começou esse trabalho de plantio. E aí encerramos ano passado. A Juvep sempre foi muito relevante, né, nessa questão de missões aqui na nossa Juvep, sim, região, né? né? Completou agora 40 anos aí de existência. E eu tenho intenção de trazer o pastor Sérgio aqui. Vai ser O bênção. Sim, problema vai é Tem muita- encontrar a agenda. tem ó. muitas histórias, tem É, muito conteúdo ali muito, para muito. derramar É. aqui nesse. Vou ter que fazer um podcast especial. Porque Com no dia que ele certeza. puder, eu vou ter que acertar tem esse que pegar dia. e fazer com ele, mas vai ser bênção, sim. Então a gente está agora passando agora para um novo desafio. Voltamos agora para João Pessoa e estamos aí até o final do ano terminando, ajustando aí nosso novo projeto, Uma nova uma missão. nova missão, que agora a gente está indo para a Espanha, né, agora uma missão transcultural. Nós vamos para a Espanha trabalhar com refugiados africanos. Inclusive, na hora certa, eu vou lhe perguntar. Tem uma palavrinha lá que eu não consegui entender o significado, que em breve vocês vão Tá. me explicar. Porque tem um nomezinho lá desse pessoal refugiado. A não tem? diáspora? Sim, a Diáspora. Que É. palavrão é esse? Eu não sei dizer o significado, mas o irmão Ok. vai nos Tá bom, dizer. tá bom. Aqui nós temos a missionária, que eu esqueci o nome, Luana? me perdoe. Luana. Luana? Luana, é um Pronto. prazer também estar aqui, poder compartilhar dessa mesa de missões, que eu amo missões, amo falar sobre missões, Amém. né? A gente também, completando a fala do amor, a gente fez Do a amor. do amor, do meu amor. Tem que ter. Tem que ter. A gente completou, fez toda a nossa formação na Juvep, né? Tanto o seminário como o Centro de Preparo. O Zeca também foi nosso companheiro lá no Centro de Preparo, né, Zeca? Pois é. Então o Estudamos Zeca tá por aqui já há um muito. tempinho já. Eu morei 10 anos em João Pessoa. Também. Tem a conta dos 10. Tem a conta dos 10. Os missionários parece que, principalmente a missão Juvep, é uns 10 anos, né? É a conta dos 10. Depois você me explica o que é essa conta do 10. Eu tô fingindo que tô profético. entendendo. Parecido com a irmão. conta dos 7. profético. Os 7, sim! Deu pra chegar lá. Então, a gente estudou, nossa formação toda de preparo foi lá. E depois a gente fez o seminário e o centro de Isso. preparo para ir para o campo. Então, realmente, a Juvep, ela faz parte disso. Ela não é só relevante na questão de plantio de igreja, mas na formação de missionários também. Né? Quantos missionários vão para o campo e voltam cedo, porque eles não têm esse preparo mais específico. E eu louvo a Deus por isso, né? E faz a gente amar mais ainda missões. E me diga uma coisa, agora já que estou aí para esse lado da mesa, depois eu vou pegar aqui o Zeca, que eu queria... Mesma pergunta, tá, Zeca? Vocês têm filhos? Sim, sim. Temos dois filhos, um com 21 anos, o Duane, e o outro com 24, o Ian. Então são, digamos Já- que, filhos criados. Já estão Já, aí... ele tem 25 anos de casado. Já. Certo. E como é que é? Mas começou missões ainda com eles ainda de menor, criança? Ou esperou a fase já adulta deles? Como foi isso aí? Foi... Porque eu já sei, já tenho uma informação que o Zeca tem filhos
quase que bebês. Pequenos. Né? Acabou de ter. E eu estou super curioso, como é que abraça um desafio desse e como é que fica os filhos nessa situação. É bem provável que alguém possa estar assistindo a gente e que esteja com esses filhos e o chamado aflorando, queimando, e uma das perguntas é, meus filhos, eu faço o quê com meus filhos? Agora, eu recebi uma resposta do André, lá da Juvep, que foi de cair, eu digo, caramba, nunca mais eu faço essa pergunta. Recebi uma resposta. Não, eu entendi que eu não consigo pegar a atmosfera dos missionários que estão em campo. Essa atmosfera eu não consigo entender, só consigo entender estando lá, e por essa razão é uma dúvida para mim o que fazer com os filhos. Mas deve ser dúvida de muita gente. Né? Então vamos começar por vocês, depois o Zeca dá uma palhinha sobre isso aí. Quando a gente entendeu o chamado, de fato, né? A gente tem 15 anos de conversão, né? Mas quando a gente começou a entender o chamado, aquilo que estava começando a queimar, queimou no coração dela, e ela orando e colocando diante do Senhor, e acorda meu marido, e se for para ir para missões a gente tem que... Começou por ela. Sim, por ela, sim. né? Então, teve um tempo, um período, porque a gente estava bem estabelecido aqui em João Pessoa, estava trabalhando... Tinha uma vida regular, trabalhando, muito bem-sucedidos, né? Vivendo na igreja, trabalhando com casais, é o que a gente sempre amou fazer, porque nós somos fruto né, desses cursos de casais, de restauração. Então, isso sempre queimou no nosso coração. Trabalhando ativamente na igreja, e mais de 6 anos para cá foi que quando começou a queimar, né? Um pouco antes eu comecei a fazer o seminário, e andando ali, tentando conciliar. No último ano do seminário. Mas foi no último ano. Então, há 6 anos atrás foi quando isso queimou de fato. E nossos filhos estavam na idade ali da adolescência. Pronto, essa idade eu não queria chegar. E aí? A gente não tinha dimensão, na verdade, né? A gente não tinha dimensão. Naquela idade ali de 15 anos, 16, né? Então, bem... E a gente queimando, começou a queimar por missões, acabando o seminário, dentro do Centro Preparo, e aí como vai ser, e a gente conversando com a Missão Juvep, conversando com a Missão MIAF, né, e já surgindo oportunidades da gente ir para Madagascar, né, já estava com a... Eu lembro dessa. Tu lembra dessas aí? Organizando já, a gente dentro da Missão Juvep, estudando, e conversando com o Paulo, né, lá da Missão MIAF. Porque na época a gente morava na base missionária. A gente estava morando lá. A gente passou um ano fazendo o transcultural, mas morando interno. Os nossos filhos já estavam no Piauí com a minha mãe. Porque como a gente saiu do seminário, a gente queria imergir em missões. A gente já estava sentindo aquilo queimar, então a gente precisava imergir para saber se era isso que a gente queria. E a primeira imersão foi morar na base missionária, dentro de uma daquelas salas que tem lá. A gente fez um quarto para nós e a gente morava lá. De aula ali, a gente os alunos naquela época moravam. Antes de ter o alojamento. Antes de ter os alojamentos. Não, hoje nós temos está uma muito estruturado. Mas a gente, é daquela época que ficava morrendo com as muriçocas lá. Lá era mais... Mas não vale dizer que era da época raiz. Não, ainda não é tão raiz, não. Pouquinho, né? E aí, nesse período, a gente, com esse desejo de servir, mas a gente sempre buscou a obediência, né? Como casal. Nunca questionaram isso, não? Nunca viveram esse momento de será isso mesmo? É Deus falando comigo? Sou eu? É coisa da minha cabeça? Para você ter ideia, a gente disse sim, de fato, tenho certeza, quando a gente fez um projeto missionário antes de entrar na base. A gente terminou o seminário e foi para um projeto missionário em Emas, na cidade de Emas, na Paraíba, da plantação da Igreja Batista que tem lá. E lá, foi um missionário, ele estava na... Era o missionário Romil. Ele estava não me lembro agora o país que ele estava. E ele foi dar o testemunho dele lá. Na Bósnia. Ele estava na Bósnia. Ele contou várias experiências na Bósnia incríveis. E naquele momento ele fez um apelo no final. E eu lembro que eu e o amor, a gente caiu, assim, foi algo realmente, foi uma chave, foi uma virada de chave ali. Ali a gente teve plena certeza que era aquilo que a gente queria fazer. A oração dela fez efeito. Sempre tem essa virada de chave, tem, não é? Sempre. Ela é necessária. Ela é necessária. Tem uma virada de chave. Ela é necessária. Para você não botar os pés entre as mãos, né? Não botar
Para se exatamente confundir, como você né? falou. Isso, né? porque há uma emoção, Ele né? existe. Existe. Ele existe. A gente tem que ter muita sabedoria, sabe? Principalmente porque a gente já tinha uma vida estável, a gente tinha filhos, tava tudo perfeito. Por quê? Pra que Se mexer com isso? desfazer? Mexa Não não. tinha sentido. Pra quê? Não vamos. Humanamente falando, não tinha sentido a gente deixar tudo aquilo para ir viver missões. Não tinha sentido largar tudo aquilo. Então precisa Aliás, dessa virada de eu chave. acredito que a gente pode dizer que tem muita coisa na obra que não faz sentido Não do ponto de faz. vista natural. É. Do Aham. ponto de vista natural, como o Paulo disse, é loucura aos olhos de quem está de Sim, fora sim. nos enxergando, né? Às Mas vezes é- até para dentro da igreja, para alguns. Pois é, complicado. isso é uma coisa que A gente realmente recebeu muito, é muito feedback negativo. Isso, né? nossa. Quando a gente, mas por que vocês estudaram, vocês isso, aquilo, outro, por que vocês não ficam aqui mesmo? não E nesse consegue, meio né? tempo que a gente estava Família falando, também Família costuma não também, entender, né? não, Costuma não. não. são os entende. primeiros a não entender, né? Eu lembro sempre, lembro aquele versículo que Jesus fala, né, que os irmãos, que ele está na pátria, qual é? Eu acho que é em Mateus, se eu não me engano, que ele fala que é no seu lugar, no seu ambiente, na sua pátria que ele é rejeitado, né? E a sua pátria não quer dizer só o lugar Profeta de casa específico, não tem mas é os honra. profetas, de casa. quer dizer a família mesmo, os irmãos, Foi a muito- família, as pessoas que estão próximas a Aliás, você. ele disse que só há um lugar aonde o profeta não tem honra. É dentro de É casa. dentro de casa, é. É o único lugar. Então, realmente, o grande Sim, desafio o grande desafio. entre a parentela, entre... Então, a gente foi para o sertão do Piauí justamente por conta dos meninos, dos nossos filhos, né? Pelas experiências da nossa liderança. Qual cidade? Cidade de Jatobá do Piauí. Jatobá. Fica a 140 quilômetros de Quantos Teresina, na capital. habitantes? Município, 5 mil e pouquinho habitantes. cidadezinha. A cidade mesmo, 1.000 habitantes. 1.000 habitantes. Alguma igreja lá? Nossa! Muito 1.000 pequenininho. habitantes. Tinha duas assembleias, duas Entendi. assembleias. a Madureira Já. e a Tem outra que ter missão. assembleia, já. É. Tem que ter assembleia. Eles são Amém. É uma imparáveis. coisa, eles são imbatíveis. Não. Nessa... Glória a Deus por isso. Eu tô vindo desse período que vivi lá em Cuité e eu fui em regiões rurais. Uhum. É o que a gente Bem lá. encontra. Onde é um lugar com inacessibilidade, Isso. com dificuldade de acesso, qualquer coisa do tipo, parece que só tem uma. Eu posso estar equivocado. Se alguém estiver nos assistindo e disser que fora tudo isso que eu estou afirmando, existe outra realidade, por favor. Mas me parece que só tem uma que tem a ousadia de desbravar o mato, o deserto, o que for, e vai lá e planta uma igrejinha, por menor que seja, está lá. Então tá aí mais uma prova disso aí que Sim, eu tô falando. então, a gente aceitou esse desafio justamente por causa dos nossos filhos. Na época a gente ia para Madagascar, estava tudo certo. Mas aí, por conta da idade dos meninos, os meninos não tinham terminado o colégio ainda, e pela experiência, né, dos vários missionários da Juvep, da nossa liderança, essa época, nessa idade de 15, 16 anos, você levar os seus filhos para o campo, são muitas mudanças, né, na mente dele. Então, eles achavam melhor, não, eles concluírem, porque aí eles ou decidiam ficar ou decidiam ir. Então, a gente preferiu realmente, pelos dados estatísticos de missionários que vão com o filho para o campo nessa idade, eles entram realmente em instabilidade emocional muito grande. Então, a gente ficou muito preocupado com isso e a gente preferiu ir para esse projeto Porque nessa época, missionário. quando falou tudo isso, a gente olhou e disse o quadro. Eles estão perto de entrar na faculdade. E lá, dificilmente teria acesso. Né? Eles Eles iam- teriam que estudar na África do Sul, Na África do ou Sul. Sim. voltar para a Europa. Então, a gente pensou todas as Bom, então possibilidades. era aí onde eu queria chegar. Então, existe um pensamento, uma logística, um Sim, planejamento totalmente. para que a gente... Concluindo, quanto mais cedo, melhor. Quanto mais jovem a criança, Sim. melhor. Quanto mais bebezinho, caso. melhor. Porque ela vai crescer naquela cultura. É. Ela vai aprender aquilo dali. Além do pai estar inserindo na cultura, que é um dos nossos, né, um dos nossos principais objetivos quando a gente vai para um campo transcultural, é se inserir naquela cultura, né? É se aculturar. Então a criança ela vai pequenininha, ela vai conseguir fazer isso de forma muito mais rápida e sem nem perceber. Um jovem não.
Ele já vai com aquele pré-estabelecido, os amiguinhos que ele deixou lá, o colégio, a estabilidade. E o jovem, ele tá muito ligado ele não é mais o pai e a mãe. Ele não se identifica mais com o pai e a mãe, ele se identifica com o pai e a mãe com a sociedade, com Pega a aquele referência. grupo que ele tá. Então, ele precisa disso para se ele estabilizar emocionalmente. Então, é muito preocupante. Pois muito bem. Agora estou super mega curioso. Agora é o Porque teu- eu tenho 3 filhos. Quais A idades? mais nova já está com 7 anos, Ah, o sim. mais velho com 18, no meio com 13. É. Eu entendo o trabalho que é cuidar de filhos. Uhum. E como é esse desafio com filhos? Qual é a idade dos seus hoje? Elizabeth tem 2 anos e o Timóteo 2 meses. Olha aí, gente. Nossa, tá perfeito. E você está super mergulhado em missões. Sim. Como é isso, homem? As pessoas perguntam, como é que você vai fazer com seus filhos? Eu falo, a gente vai botar no avião e vai ir. Nossa, muito Deixa eu simples, explicar, é mais né? simples É do que desse você jeito. Vou comprar uma passagem, vou colocá-lo no Vai avião fazer as junto malinhas e comigo. vamos embora. E o meu eu tô penando, pedindo, por favor, vamos comigo. E eles, não, mãe, acho que não. Eles Deixa eu olham ficar assim e dizem, aqui. não, chamada é de vocês, a gente Chamada ora é de por vocês, a gente... Ó, a diferença. Hoje, né? Hoje eles falam assim. Lógico. Sim, sim. Quem Mas- sabe um dia, eles, quem sabe a gente chega por lá. Mas fala pra mim, fala. Como é isso daí? Eles vão estar numa idade. Elizabeth está falando algumas palavras, né? Aqui e ali, ainda está aprendendo a se comunicar, né? E a entender. Então, ir para uma outra cultura, ela vai só absorver aquela cultura no processo natural, né? Exatamente. Então, quem mais vai sofrer vai ser eu e minha esposa, pelo choque cultural, coisas diferentes, não vai ter mais uma churrascaria, por exemplo, não tem nem essa quantidade, né? Adaptação cultural, em termos de higiene, o que é limpo, o que é sujo, o que é certo e errado naquela cultura. Por exemplo, num país vizinho ali, a mulher, se ela tiver com os ombros descobertos, ela é considerada como uma prostituta. Então, se você não percebe que existe essa diferença cultural, as pessoas vão enxergar você com esse valor só porque tá com uma roupa com o ombro Isso. descoberto, né? Exatamente. Então, isso vai ser um choque. Já para as crianças, o mundo dela vai ser aquilo. Vai ser natural, vai ser normal. Ela vai estar inserida. Os amigos dela vai ser pessoas de culturas diferentes, com línguas diferentes. Tá, então vamos lá. Então quer dizer que filhos não é obstáculo para fazer missões. Não. Não, de jeito nenhum. Não. Não. Aí eu Mesmo queria que chegar. seja Isso. adolescentes, Sim. ainda existe um Ah, trabalho, um trabalho dependendo da agência, que Sim. pode ser acompanhado, né? Eu conheci uma família que foi para Tailândia com 3 filhos adolescentes. Só que o que eles fizeram antes de preparo emocional com esses adolescentes, eles ficaram tão empolgados com essa nova vida em um novo país, de abrir uma escola que também ia ser orfanato no interior da Tailândia, que eles abraçaram tudo aquilo e viveram. Para eles era uma aventura, né? Mas estão lá. Vai fazer quase 2 anos. Agora deixa eu dar a resposta que o André me deu. Eu só quis difundir um pouco o tema porque eu já tinha entendido pela cadeirada gospel que eu recebi, né? Mas eu fiz essa pergunta a seu respeito. Ele falou a idade de suas crianças, tal, etc. Eu disse, gente, como é que consegue, irmão, com os filhos nessa idade e tal, etc. Lógico, isso só pode ser uma dúvida de alguém que nunca viveu missões de maneira tão Imersa, visceral, né? né, como quem está no campo. Né? Eu acho que são realidades que não dá para você imaginar, deduzir, até dá, mas você não vai chegar Vivenciar. Sim. na realidade que de fato é. Aí o André me respondeu, filhos nunca foi obstáculo. Obstáculo para missões é desobediência. Uhum. E é aí onde eu queria chegar Sim. para... Eu disse, ele me deixou a deixa para a discussão, o debate do tema, né? Do tema. Porque o tema nosso é missões, fazer missões. Vamos começar logo aqui pelo Zeca. Fazer missões é uma escolha, é uma opção para o cristão? Não é. Todo cristão, ele tem que estar envolvido com a missão de Deus. O que é a missão de Deus? Ir atrás do pecador. É a missão de reconciliação que começou lá no Jardim do Éden. Quando Deus entra no jardim e fala, Adão, onde estás? Ali está ele indo reconciliar com o homem. Deus sabia onde estava Adão. O mandamento era, eles iriam morrer. Mas Deus ali inicia o processo de reconciliação, de resgate, indo atrás de Adão e de Eva, mata aquele
animal para dar roupas para eles. Então ali já temos o primeiro sacrifício, Sim. né? Pela expiação Pela dos expiação. pecados por aqueles dois. Então a missão de Deus é ir atrás do pecador, né? Missão de reconciliação. Parte da missão de Deus também é torná-lo conhecido entre todos os povos, para com que seu nome seja glorificado, adorado entre todos os povos. Então, parte dessa missão, todo cristão tem que, de alguma forma, estar envolvido. Isso não tem nada a ver com um perfil específico de pessoa, ou até mesmo alguém que tenha mais disponibilidade do que outro. Viver esse comando, viver essa ordem, é uma obrigação do cristão. Sim, Se não estiver vivendo isso, está em desobediência com a Bíblia, sim ou não? exato. Está em pecado. Vamos botar E nome às desobediência, coisas. naturalmente, é que eu Exato. fiquei um pouco manso, né? Mas vamos lá. Eu queria compartilhar aqui, que eu entendo como um comando mesmo, né? Em Marcos 16:15, que foi onde eu encontrei mais rápido aqui, mas você deve encontrar Sim, isso sim. em Mateus, em Lucas, Aham. nos 4 evangelhos que você vai encontrar, porque é uma fala de Jesus. Sim. E eu sempre chamo muita atenção para a fala de Jesus, Sim, né? Porque às vezes a gente tem uma fala do Paulo, do Pedro, né? Que pode ser uma coisa muito influenciável pela questão cultural, que exige da gente uma interpretação mais hermenêutica. Isso. Sim. sim. É isso? Contexto histórico e tal. Exatamente. Mas Mas eu quando é quero uma fala de trazer Jesus. dele. Exatamente. Esse Marcos 16:15 aqui diz assim: Ide por todo mundo, pregai o evangelho. Esse ide, para mim, é um comando, Uhum. é uma ordem. E esse ide também não é uma coisa para alguns, é Sim. generalizado. Ou seja, todo aquele que se denominar cristão de alguma forma, todo aquele que se enxergar como cristão, deve obedecer esse ide, sim ou não? Sim. Uhum. Ou é apenas para alguns? Olha essa tradução, King James. Ah, E lhes ordenou: enquanto estiverdes indo pelo mundo inteiro, proclamai o evangelho a toda criatura. enquanto estiveres indo. É no processo da caminhada, enquanto você estiver andando Ou pelo seja, planeta. está tão intrínseco fazer Isso. e Aham. viver que é enquanto estiverem indo. Aham. Não Não é é- um momento específico que você Vá, vai é agora. fazer. Não, é enquanto vocês estiverem vivendo, enquanto vocês estiverem na prática, enquanto vocês estiverem na caminhada, enquanto você. Exato, É exato. o Jerusalém, Judéia, Samaria, Samaria, até os até confins até os da confins terra. da terra. Todos ao mesmo Exatamente. Ao tempo. mesmo tempo. Não é eu vou fazer missões primeiro em João Pessoa, depois eu penso na Paraíba, depois no Brasil. Brasil e um dia eu penso lá fora. Não, é Não. tudo ao mesmo Aqui tempo. vai Tanto acontecer. ele é uma conjunção de união. Então, tanto, né, gramaticalmente falando, tanto ele está relacionado a isso. É ao mesmo tempo. Uhum. Ele une uma coisa à outra, não se desliga. Você sabe que eu sinto falta disso, dessa observação gramatical. Sim, sim. Uhum. Nós estamos vivendo um momento tão pobre Pobre. Sim. de interpretação bíblica Sim. Sim. que a gente percebe claramente, Ah. infelizmente, é uma questão de educação, né? Que quando você tem base educacional, você consegue entender esse Você tanto enxerga, aí. né? Salta para você. A interpretação vem, a Isso. compreensão, A compreensão. lhe abraça e você consegue a De dimensão. forma mais clara, entender, né? E o que eu sinto, Aceitar e obedecer. o que eu sinto falta hoje, e esse é um dos motivos para eu abraçar uma proposta como essa, é conteúdos que realmente sejam relevantes no sentido de aumentar a compreensão bíblica das pessoas, Isso. de difundir, de Uhum. romper essas barreiras culturais, educacionais, e ter alguém que realmente possa. Isso é um detalhe que eu não posso deixar passar despercebido. Não, não Uhum. tem Não, como. não dá. Não dá para passar por Faz cima. toda a diferença, Faz né? toda a Faz toda a diferença. Então, são detalhes assim que eu amo esses detalhes, e é o que me motiva a estar aqui trazendo pessoas que possam estar despertando. Você É. falou Despertar. sobre perfil. Deus vai direcionar alguns para ir para o fim do mundo. Alguns Deus vai colocar para segurar as pontas. Sim. Então, às vezes, Deus vai tocar no coração de um empresário para com que os recursos que ele gere naquela empresa possa gerar sustento para aquela destinado, né, comunidade pra e a aquela comunidade então comunidade. consegue abraçar mais missionários para com que eles Ele cheguem vai lá. participar da missão da mesma forma.
Sim. né? Bom, aí agora você tocou em outra coisa bastante interessante. Como é que se participa de missões? Mas vamos segurar isso daí, porque eu quero concluir a questão da opção. Sim. Por que alguns entendem isso como opção? Aí depois a gente entra na questão de Sim. como realmente, de fato, participa, É. porque tem uma máxima que é dita com frequência que eu não concordo. Aí eu quero a opinião de vocês para saber se Sim. vocês concordam ou não. Mas, voltando para a questão da Uhum. opção, por que está se entendendo isso, pastor Zeca? Porque, e não está se entendendo num grupo pequeno, Uhum. está se entendendo numa coisa assustadora. Que fazer missões é para vocês missionários. Eu Eu não acho sou que- missionário, não. Eu sou só um auxiliar. Eu não Eu sou. acho que a igreja ela tem uma parcela de culpa. Hum. Né? Porque a gente tem falado com algumas lideranças, algumas igrejas, e essa departamentalização de missões dentro das igrejas, Pronto, aí já separou, né? aí já separa. É só quem está ali dentro do É departamento. só os jovens né? no sábado No que sábado, vai na isso. porta em porta. Então, Exato. Junta aqui Exatamente. esse grupo, a igreja tem 500 pessoas, mas tem 8 aqui do departamento de missões, então eles são os responsáveis pelas missões. Eles, não eu. Eles, É. né? A gente ora, a gente, né, acha muito bonito, acha muito legal, mas esse é o departamento de missões. uhum. E é uma das coisas que a gente bate muito, conversa muito. Aí quem participa do Essa- departamento de missões, aquele que tem chamado para missões. Como assim, Como gente? assim? Quem tem chamado para missões, eu. como pode ter um e o outro não? Não dá Não, para entender não isso. eu. Não eu, todo Não mundo eu. menos eu. Não dá, não consigo aceitar isso, cara. Com certeza. E aí eu tenho essa dificuldade de tentar entender, e seria uma ótima oportunidade para agora a gente passar para quem estiver nos assistindo, de despertar para essa responsabilidade da pregação do Evangelho. Uhum. Não somente da pregação do Evangelho, mas de ser igreja. Uhum. De ser igreja. Né? Ser igreja aqui, ser igreja... Eu acho que quando a leitura de Mateus 24:14, né? O evangelho do reino será pregado, né? E aí tem que pregar para poder chegar ao fim. E aí, às vezes, é gerado um peso de responsabilidade. Sim, era isso que eu ia falar também. Não É. é? De você, eu tenho que pregar, Tem que fazer. eu tenho que fazer porque Jesus está mandando eu fazer, mas é muito pesado e... Não, ele está dizendo aí que vai acontecer. Independente de você. Independente de De você. mim, Exatamente. Independente de você, independente de É a qualquer um, missão dele. vai acontecer. Agora, eu preciso olhar contra a ótica. Entender que é um privilégio eu participar deste momento. Sim. Uhum. Aí sim. Aí eu começo a entender e começa a fluir as coisas. começa Isso, a quando eu acontecer. entendo que eu sou coparticipante dessa grande missão de Deus, né? E é um privilégio ser coparticipante disso. Isso não é um fardo pesado, mas é leve. Eu faço parte disso, porque Deus, como o Zeca diz, Deus não precisa de você. Ele te chama a Te convida. participar, se tu quiser. Se tu não quiser, tu não precisa participar. Então, tu é coparticipante. Eu sou a primeira da fila. Esse é o ponto. Até quando você ama a Deus e ama a Deus a ponto de glorificá-lo nessa perspectiva. Porque é tudo sobre Porque glorificar. Quando isso acontece, o departamento ele encerra. Ele encerra. E gera... E eu entendo Em que toda cada a um, igreja, cada exatamente. sacerdote, Acabou. cada um entende a sua missão. Então, eu quero participar. Porque se você ama a Deus, você ama o que Ele ama. O que ele ama. Você ama o Senhor, deseja conhecê-lo mais, Isso você vai dá- conhecer os seus planos. Isso dá um tema para outro podcast. Aí dá. A questão Ah, de se ama a Deus. se né? ama a Deus. Porque eu, Até que ponto, né? será que realmente temos enfim, dá outro podcast. Mas eu acho que o mais assim, a nossa linha tênue aí e o nosso gargalo vem da liderança. A liderança, ela precisa mostrar que é uma missão de todos e que todos são responsáveis. Agora, lógico que a gente tem um chamado mais específico. Assim como ele tem aqui em Efésios 4, né, Efésios 11, Efésios 4:11, que ele fala. Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores, outros para doutores. A gente entende que há um chamado. Não é todo mundo que vai para onde o Zeca vai. Não é todo mundo que vai trabalhar com refugiados como a gente. Não é todo mundo. A gente entende isso, que há um chamado mais específico. Tem pessoas que vão amar ao seu Jesus e glorificar o seu Jesus na comunidade da igreja, no templo, ali, varrendo, vizinhos, limpando no com seu seus trabalho. vizinhos, no seu trabalho, mas tem outros não, que é como Jeremias diz, há um fogo
né, Queimando, né? queimando, serrando em meu peito, que não me dá descanso. Jeremias, quando quis desistir, ele quis desistir da missão dele, né? Ele ficou ali desesperado, mas ele diz: há um fogo ardente queimando em meu peito que não me dá descanso. Segura ele. Eu acredito que esse seja um fogo que acontece nos grandes chamados, nos grandes discípulos de Deus, mas é um fogo que não nos deixa ficar na comunidade. Eu falo muito isso. Esse fogo que não faz eu ficar na minha igreja local, na IEB, é o que me move para ir para missões em outro lugar, em outra cultura. Amar aquelas pessoas que estão ali. Certo, nós falamos aqui dessa questão, dessa distinção, né, de perfis, né, Uhum. de pessoas que realmente Deus entende, logicamente, a gente sabe que para determinados grupos de pessoas, um determinado pessoa específica representando Deus e ali fazendo a vontade de Deus. Eu costumo dizer que, por exemplo, nas nossas muitas denominações, eu costumo dizer o seguinte, por exemplo, as discrepâncias aqui. Vamos pegar um pastor batista tradicional e um pastor assembleano pentecostal. Eu costumo dizer que nunca o pastor batista vai conseguir pastorear as ovelhas da Assembleia. O pastor da Assembleia ele não tem como pastorear as ovelhas da Batista, porque existe toda uma questão de doutrina, pensamento, até cultura, por mais localzinho que seja, existe uma distinção ali. E aí o que é que Deus faz? Deus levanta pastores assembleanos e Deus levanta pastores batistas, mostrando que o perfil e a característica daquele indivíduo pode ser útil para um determinado grupo de pessoas. Então seria mais ou menos isso que a irmã citou aí, é muito importante. Agora, e os demais? Como participar? Como é que os demais contribuem? Como é que os demais vivem? Pessoas que estão impedidas por questões de trabalho, de família, né? Mas se agrada do trabalho dos missionários, dos projetos missionários, sonha, deseja participar, mas está extremamente impedido. Como que eles podem contribuir? Como é que eles podem participar? De que maneira que eles podem viver esse ID? Com tantos impedimentos que ele tem, embora o fogo está lá dentro, latente. Eu tenho uma lista um pouco grande até, de maneiras que você pode se envolver com missões, né? Não é? Ela aqui. Porque falam-se sobre orar, ir e contribuir. Eu Essa acrescentei, é a máxima. eu tenho Muitas. bastante. Já dá para. Então, acho que em primeiro lugar é orar. Começou assim comigo, começou assim na minha vida. Eu achava que era uma opção só para pessoas mais velhas, gente que já estava há muitos anos na caminhada. E quando Deus foi me direcionando para missões, eu falei: não, não é para mim. Mas quando você começa a orar por missões, que você começa a ver a realidade de que tem milhões, bilhões de pessoas caminhando, como o Sérgio diz, né, a passos largos para o inferno, e você ora para com que eles possam ser alcançados, depois de um tempo você começa a se questionar, será que não é eu que tenho que ir para alcançar eles? Então, orar é algo que poucos cristãos têm feito, né? Dedicar tempo de oração. Então, quando você começa a orar pelos esses povos não alcançados, estou falando só povos não alcançados porque, digamos que é a minha praia, né? Mas por o alcance de pessoas que não conhecem o evangelho, seja o seu vizinho, você está orando às vezes pela sua mãe, pelo seu pai, que ainda não conhecem a Deus. Então, é orar, se colocar diante de Deus em oração. Com isso, o Espírito Santo vai lhe trazer as necessidades. E aí vem um segundo ponto, uma segunda forma de se envolver. Conhecer mais a respeito de missões. Então, nós temos agências missionárias, temos a MTB, que reúne um grupo de mais de 100 agências missionárias, que ali você vai ter informação sobre África. Nossa, você está orando sobre missões, o que será que está acontecendo na África? Vai ter uma agência que trabalha com a África. Específica para poder trazer o que está acontecendo na Europa? Vai ter agências trabalhando na Europa. Então, aí o segundo ponto é você conhecer mais sobre o que está acontecendo no campo missionário. Então, você ainda tem todas as suas atribuições, você está conhecendo. Então, a partir do momento que você conhece, aí você pode se engajar de alguma forma. Por exemplo, contribuir, eu creio que é só uma parte. Mas também você pode utilizar dos dons e talentos que o Senhor te deu para auxiliar de alguma forma. Por exemplo, o cara é um arquiteto. Também, né? Exato. A pessoa é um arquiteto formado, né? Tem anos de experiência. Aí tem um irmão lá na Tailândia que está precisando construir uma escola
mas o irmão é missionário, é pastor de carreira, não tem Isso. conhecimento arquitetônico. Essa pessoa, se não conseguir ir lá, pode fazer todo o projeto, dedicar o seu tempo, separar uma hora, fazer o projeto de arquitetura dessa escola, mandar lá, e aí o irmão vai conseguir trabalhadores. Ou ele pode separar, né, 2, 3 meses da sua vida, ir lá, ofertar. acompanhar toda a obra, dedicar esse conhecimento que Deus deu para ele, e pronto, ele construiu a escola lá, então ele, de alguma maneira, ele se envolveu com... E assim, uns médicos, E né, aí, dentistas, você tem uma profissão, Aí, todas as a profissões. todas Cada essas- área vai ter uma função ali. Cada área vai Sim. sempre vai assim servir de alguma forma. Não tem Uhum, como. sim. Até mesmo porque, independendo do campo, você tem até períodos em que pode ir um grupo de pessoas dessas Sim. para fazer um trabalho relevante Aham. naquele determinado momento, dependendo da necessidade do Pega um campo. médico, dentista, Um médico, um tal, tal. dentista, e a nossa igreja ela faz muito isso. A gente tem um missionário lá da República Dominicana, a gente estava até conversando e ela compartilhando comigo. Luna, de vez em quando eu faço alguns projetos e o pessoal aqui da igreja vai. Médico, dentista, eles vão e ofertam um mês da vida deles, 20 dias, 15 dias, ofertando para aquela comunidade que está necessitada. Então, é outra forma de você fazer missões e se mover com É curto missões. prazo, né? Que a gente Curto chama. prazo, Faz curto é. prazo. E aí você consegue servir, consegue, né? Servir, Enxergar. Perfeito. né? Tem mais alguma coisa na lista? Que eu estou aqui segurando alguma coisinha aqui. Sim. Tem mais alguma coisa na lista? Você levar missionários para sua igreja, para falar de Exatamente. missões. Ou para o podcast. Ou Ou pro podcast. podcast, Exatamente. Porque por mais que o pastor possa, agora o coração dele começa a arder, ele começa a Isso. falar sobre missões, mas aquela coisa, né? Às vezes a palavra do pastor não tá pegando tanto. Aí você traz um missionário, às vezes, que tá vindo do campo a passar um tempo no Com Brasil, muitas experiências. experiência, contar testemunho para a igreja ver de O fato testemunho aquilo. é sempre uma Testemunho. palavra Eu arrebatadora. acabei de contar que eu sou fruto disso, né? De um Pois é, testemunho de um isso, missionário. isso, Foi a minha isso. resposta, foi a minha virada de chave, né? Então, é importantíssimo mesmo. Verdade. Mas vamos lá. O que eu estou querendo guardar aqui para saber da opinião de vocês é o seguinte. Vocês, mas o pastor Zeca citou aqui algumas maneiras de participar. E são maneiras que eu tenho testemunhado e visto realmente as pessoas participarem. Mas eu queria queria me dirigir Uhum. a um grupo maior de pessoas que estão inertes, estão estagnadas, estão paralisadas na questão missionária da coisa, né? E por quê? Porque, primeiro, entende que isso não é para ela. Depois, não entende como pode contribuir. E aí é um outro detalhe que eu quero saber a opinião de vocês. Há um grupo enorme de irmãos que entende que apenas ficar orando está fazendo missões. A questão é possível fazer missões só orando? Você está... Pode falar. É difícil, Eu vou dar minha opinião também, tá? Sobre isso aí. É um terreno. Eu não quero ir, eu não quero participar, eu não quero viajar, eu vou ficar só orando, viu, irmão? Aí eu digo, Só orando. você precisa ler novamente. Você precisa de Gênesis, Apocalipse, você olhar, e a missão de Deus está aqui dentro. Aquilo que a gente precisa fazer. Né? Eu acho que parte dessa premissa aí, quando a própria liderança da igreja ela não consegue enxergar. Então ela vai passando para os seus membros. A visão vai sendo passada porque eu preciso estar vivendo isso diante da minha liderança. Se a minha liderança ela não enxerga que missões ela é necessária ser feita e tá como um mandamento aquilo que o Senhor, né, disse: ide, vá, pregue até o fim, com fins, vai trazendo todo o mapa para a gente fazer. Então, a partir do momento que a própria liderança não enxerga, aí fica difícil para o próprio membro da igreja ele entender o que fazer. Porque o pastor Zeca, por exemplo, citou aqui que a primeira é entrar em oração, mas esse perfil que o pastor citou é o perfil que está indo. Entendeu? Eu acredito que é possível fazer missões, mas quem está fazendo missões orando é o que está indo. Agora, fazer missões orando, estando estagnado, sem contribuir, sem participar.
Cara, Ele não eu está fazendo acho. missão. De fato, ele não está fazendo missão. Tá. Isso é, como a gente falou, isso parte da premissa da liderança. Se a liderança ela vê isso como missões, ela vai estimular. Os irmãos passam para a gente, ó, linda tua missão. Nós estamos orando por você. Uhum. A gente recebe muito isso, acho que o Zeca também. Aham. A gente ouve Que muito bênção. isso. E aí, Na os verdade, missionários ela não sofrem tá com fazendo- isso? Sofre. Sim, lógico. De certa forma, quando a gente entende que quem faz é Deus, Deus é que abre as portas, não que a oração dela não seja bem-vinda. Não, Eu já é isso, recebi orações de exatamente. irmão, ó, irmão me testemunhos de irmãs que disse assim, Luana, Deus me acordou à noite para orar por Pra orar por vocês. E a vocês. gente estava precisando. Então, E a Deus gente- abriu com portas dos céus para que aquela irmã tivesse aquela oração, intervenção daquela oração foi primordial para a gente, para acalmar nosso coração e tudo. Não que ela não esteja, de fato, na prática, ela não está fazendo missão. Existe esse contexto aí de que Deus realmente levanta guerreiros no campo espiritual. Sim. E no campo espiritual a gente trava Essa orações uma mesmo. batalha Sem dúvida, muito sem grande. dúvida. Nós, missionários, que, por exemplo, que estamos nos preparando para ir para o campo, irmão, você não tem noção da batalha que a gente enfrenta. Exatamente. Dos nãos na nossa cara, das portas fechadas. E Situação. como isso é angustiante para nós, a gente vê a igreja de Deus indiferente em relação a um propósito, a um projeto. Então, essa oração ela é importante. Agora, dizer que na prática ela está fazendo missão, ela não está. Ela precisa ser despertada, né, na igreja para talvez fazer um pouco mais. Mas talvez aquela irmã que esteja orando, ela está indo para o projeto missionário no final de semana, ela está fazendo alguma coisa que esteja relacionada à missão, mas não propriamente dito à missão de ir para o campo. Então, essa é a diversidade da igreja de Deus, né? Eu acho que aquela que ora, ela deve se comprometer de uma forma prática na igreja também, e não ficar só orando. Então, exatamente. Eu vejo que alguns irmãos, pela força do hábito que vem sendo ensinado, que a gente tem uma tendência só a repetir comportamentos, Uhum. né? E sendo enlaçada por um espírito de avareza também, Isso. e Também. de falta de paixão e de amor Também. pela obra Sim, também, também. né? Usa essa máxima aí de que contribui orando. Eu posso estar equivocado, alguém pode me corrigir depois nos comentários aí, mas eu não consigo enxergar a obra sendo feita só com oração. Porque se você está orando corretamente, você Vai ser despertado. vai vir à tona as necessidades. Exatamente. Então, que adianta você estar orando para com que a mensagem chegue lá na Papua Nova Guiné, mas você não fala quem vai fazer isso, Quem vai fazer? como vai fazer isso, o que precisa para isso acontecer, né? Ô, Senhor, desperta pessoas vão precisar de recursos. Vai lá pro Ô, texto Senhor, aí. levanta recursos. Então, se você está orando por todas as necessidades, que elas vão se desdobrando na sua frente, de alguma maneira você consegue participar. Claro que vão ter pessoas em situação financeira dificílimas, Sim. que pode ser que vai ser muito difícil. Elas Dar alguma Exatamente. coisa outro financeira. contexto, né? outro Sim. contexto. Mas no Apesar geral, de que No geral, a gente tem apoiadores de irmãs que não têm dinheiro nenhum, que irmãs que vendem pote e mandam R$5 pra Exatamente. gente. cara, a gente A Esse é gente o ponto. pensa que tem pouco, não participa. Não, é o participa. contrário. É quem tem muito que não quer é o dinheiro da participar, viúva, cara. irmão. Só É o na dinheiro da igreja- é a viúva. oferta. As igrejas É a oferta da pobres, viúva. As igrejas pobres são as que mais as mais precisam ofertas. A gente os tem mais exemplo, cheios. né? A gente comentando naquele dia, né? Falando das visitas, às vezes vai numa igreja que às vezes a gente vê que tem Grande, lógico, mais condições, tá? Linda, grande, Bênção e enorme. tal, e você sai de lá, Valeu. muito Um tapinha nas costas. pensa, Muito bonito o seu Estamos projeto. orando. Estamos orando. e outra que você vai ali. Exatamente isso aí mas onde eu queria é a trazer questão da visão. a conversa. É a entendeu? questão da visão. É É enxergar. visão, por isso que a gente Enxergar fala. a missão. A gente está aqui insistindo na questão da liderança, porque a gente vê a diferença quando a gente entra numa igreja que o pastor abraça a missão, você vê o amor das pessoas por missões. Quando você entra numa igreja em que o pastor ele é indiferente em relação à missão, a igreja é morna em relação a missões. Ela é apática, Ela ela é não tem indiferente, resposta, né? ela não está disposta. Então ela não vai ver isso como importante. Tudo começa da liderança. E essa sua fala, muito provável, vai estar presente no nosso podcast com o pastor Luciano, que a gente vai estar aqui destrinchando o papel, o propósito, Uhum. né, dos pastores, Dos qual é a pastores. função, tal, etc. Ele ainda está me devendo o agendamento, mas eu acho que vai ser um tema bem legal de conversar
a respeito do qual é a Com nossa. certeza. Enquanto esses líderes, essa liderança, que nós estamos falando das lideranças que pastoreiam, que influenciam um grupo de pessoas, não é isso? Uhum. Então, essa influência logo deixa sobre ele a responsabilidade de conscientização a respeito de missões sobre aquele povo. Então, se aquele povo, aquele grupo de pessoas não tem essa conscientização, a responsabilidade é do líder. Mas eu queria deixar uma dica, talvez, para aquele irmão que está nos ouvindo, que o coração está movido por missões, Sim. deseja realizar, mas o seu pastor não fala sobre isso. Não desista do seu pastor. Isso, exatamente. Não desiste. saia da igreja. Aqueça ele, né? Exato. Seja o canal Comece de o processo. Isso. Às vezes, Verdade. com uma literatura, uma biografia Isso. missionária, dê na mão Exatamente. dele. Comece assim, pelas bases. Porque despertar, muitas As vezes, né? pessoas, vá conversando com os irmãos. muitas vezes não é Marca porque o uma pastor conversa. não queira. Exato, é que Muitas são vezes. tantas atividades. As ministeriais, agendas terminam tantas coisas, consumindo. gabinetes toda semana, né? Às vezes o pastor não tem aquela pessoa que pode contar para o famoso departamento de missões, com o departamento. que é muito cuidado, é muita... Aí ele vai abraçar mais uma coisa, né? Na sua Isso. agenda para ficar sozinho. Então, seja essa pessoa, né? Se coloque à disposição. Muito bem colocado, pastor Zé. Muito Se bem coloque à colocado. disposição do seu pastor. Seja o Aqueça, canal aqueça sua seja casa. o canal missionário ali. Seja o canal. Seja, pastor, conta comigo, né? Seja se ele não tem conhecimento, Isso. né, nenhum. Ou experiência. Né? Começa essa conversa, né? De ir apresentando para ele, seja literatura, sejam testemunhos. Seja assim, pastor, eu conheço o missionário fulano, vamos chamar ele um dia aqui. Nem que seja para falar da Isso. escola dominical. Porque aí não se torna para um dar um departamento. testemunho na hora. Nem necessariamente. Não né? precisa ser um departamento, mas a Sim. pessoa vai aquecendo o outro, vai Isso. trazendo, Então- vai fazendo esse. Inclusive, a gente já aconselhou vários, né, nessa perspectiva de igrejas pequenas no interior. Que às vezes a pessoa queria fazer missões, mas o pastor não sabia por onde começar. E a gente fez exatamente o que o Zé está falando. Comece a estimular, comece a falar sobre missões, peça para ele convidar alguém Participe de um da projeto. igreja mãe, participe de um projeto, peça para o pastor para participar junto com você. Nos projetos missionários da Juventude vai muitos pastores, Vai. né? É um lugar onde eles se despertam muito. É ali onde nos muitas projetos. igrejas despertaram por conta disso. Exatamente, Você precisa por conta viver. disso. Você né? precisa Isso. viver. Às vezes você Eu fala, acredito você nisso vai aí comentar, também. mas se você passar ali 21 dias, né, num projeto como aconteceu com a gente, de nunca ter participado e aqueles 21 dias ali no sertão, vivendo, convivendo aquela realidade, o despertar é Dormindo pouco, Dormindo tomando água, pouco, comendo, banhando com metade tomando- de um balde. tomando banho de balde ali, muitas comendo vezes de manhã sobrando no um café balde. da manhã um pãozinho. Você sai de Só uma um realidade. café. Vamos entrar nessa área aí agora, das vivências, das experiências. Inclusive, tem muita- existe, cada um aqui tem um projeto, né? Eu gostaria de que vocês falassem. Eu vou começar aqui, o pastor Zeca sempre está aqui do meu lado. A tua vivência, um pouco da tua experiência, qual o projeto que você está envolvido? Há possibilidade de outros irmãos se envolverem de alguma forma? Nessa tua jornada, existe uma mecânica que os irmãos possam contribuir? Fala um pouco mais disso daí. No momento, eu, minha família e né, nós todos estamos prestes a ir para a Malásia, né? Então, esse primeiro país eu posso falar, o segundo, não. Vamos deixar em off. É deixar em off. Se os irmãos quiserem saber, procurem o pastor Thomas depois. Ele Fala pessoalmente. direto Para comigo, algo né? mais específico, né? Isso é muito bom, porque aí todo mundo que está assistindo está entendendo que a coisa é séria. É. Isso não O é... nosso destino final Verdade. é um país perseguido, onde os cristãos lá, os líderes, né, um pastor, um missionário, ele pode ser colocado na cadeia ou em um local diferente, né? Não vou falar muitos detalhes, senão vai acabar ficando muito óbvio. Exatamente. Chegar lá. Mas, digamos que você não pode pregar o evangelho nas ruas, você não pode distribuir Bíblia numa praça, você não pode construir um prédio de uma igreja e colocar pessoas para dentro e cantar em voz alta lá. Então, para os irmãos que não conhecem, existe essa realidade que nós conhecemos como a igreja perseguida. Então, nesse país, ainda os cristãos não são apedrejados e mortos como em alguns países islâmicos, né? Onde que a própria família, como a Indonésia, a própria família, se você é crente, a família vai atrás de você, você pode até ser morto pela sua própria família por você ter se tornado cristão.
Então, nós iremos para a Malásia junto com uma agência missionária, Já tem data, não? maio, maio do ano Maio. que vem. E nós ficaremos lá com a intenção de preparar outros obreiros de diversas partes do mundo para adentrarem nessa região do planeta, onde o evangelho Encontra uma resistência, encontra uma né? resistência e o governo, de maneira sistemática, vai atrás, né, para encontrá-los. Contribui para a resistência, né? Isso. E aí, durante esse período também, a minha esposa vai estar aprendendo inglês, né? Que equipes multiculturais no campo e também para o É aprendizado necessário. das outras línguas vai ser extremamente necessário. E durante esse período também a intenção é visitar, né, esse país e ver como a obra está desenvolvendo lá, o que Deus tem feito naquela região e já vendo uma oportunidade de entrada futuramente, né? Então, nosso projeto, nosso plano é passar um ano ainda na Malásia para, assim, seguindo, né, as portas se abrindo, a gente, na sequência, ir para lá. Primeiro, precisamos de pessoas que orem por nós, né? Ali a mensagem do Evangelho não chegou com uma presença tão forte como nós temos no Brasil. Então, a presença das trevas ali é manifestada de um jeito, né, que a gente vê a opressão. Então, ali tem templos budistas, hinduístas, então, manifestações religiosas demoníacas fortes nas ruas, nos templos, nas estátuas, em toda a região. Então, precisamos de oração dos irmãos, né? Mas também ainda precisamos levantar mantenedores financeiros, né? Nós temos apenas 1/3 do nosso sustento, cerca de 30%, e para ir ao campo, como requisito, nós precisamos ter 90% do sustento levantado. Então, inclusive, estamos aqui em João Pessoa, passando em algumas igrejas para compartilhar do nosso projeto, para levantar esses parceiros, né? Parceiros de oração, parceiros que vão também ler os nossos informativos e passar para outras pessoas, mas também de mantenedores, né? E hoje nós temos uma mecânica uma engrenagem boa, né, para conquistar os mantenedores, que é o Pix, né? Sim, Então, o fácil. pastor pode já deixar aí o Pix aí para quem quiser contribuir, né, que se identificou. Os demais também vão deixar, mas já deixa registrado. Pega aí o papel, a caneta, ou pega o celular para anotar, que lá vem o Pix missionário. Aleluia. É o CPF, né? CPF, diga lá, pastor. 362-585-43847. Não sei se o pessoal consegue até botar ali na tela, né? Se conseguir aí, Fernando. Conseguir, amém. Não Repete. conseguir, vamos lá, Tá repetir bom. de novo. 362-585-43847. Esse é o CPF. Isso. Ok. E aí, não importa o valor, porque às vezes tem pessoas que acham que precisa juntar uma certa quantia e dar aquele valor. A oferta constante, A fidelidade. né? A Nem que seja assim, fidelidade. vou me comprometer com É. R$10, é mais uma valioso, diferença assim, grande, faz uma diferença do que, Eu entendo isso aí. vou me comprometer com 150, mas chega aquele mês mais apertado E e nunca chega mais aí, ajuda agora não com dá, nada. o próximo não dá, então é isso. Aquilo que o Senhor tocar no seu coração, aquilo que o Senhor direcionar para estar conosco. E toda ajuda por esse Pix vai direto pro pastor aqui, para a obra dele, tá? Nós temos um projeto que eu nem coloquei aqui, que eu chamei de Patrocinadores do Reino, né? Esses patrocinadores do reino são os mantenedores. E esses mantenedores vai ser para justamente contribuir na nossa proposta, que eu nem expliquei para vocês a nossa proposta, né? A Kingdom Missões, ela tem a visão de trabalhar essa questão missionária no virtual. Diante do absurdo de conteúdo, da discrepância que tem de conteúdos que eu considero lixo eletrônico, né? Ou seja, processos hipnóticos sendo desenvolvidos para poder prender a atenção dos indivíduos e matar o tempo de vida daquele indivíduo. Enquanto nós, como igreja, não estamos desenvolvendo nenhuma estratégia, nenhum pensamento, pelo menos não que está no meu conhecimento. Então Deus me despertou para isso. No momento que eu estava observando um irmão, eu posso até dizer que é meu padrasto, ele ficou 40 minutos no arrasta para cima. 40 minutos no arrasta para cima e eu observando, eu estava sentado à mesa almoçando,
E só piadinhas, só coisinhas fúteis, inúteis, que não fazem você crescer, que não fazem você evoluir, que não contribuem para nada para o teu crescimento. É isso que a gente encontra nesses mecanismos aí, nesses aplicativos. Só conteúdo que mata o teu tempo, mata a tua vida e te impede de crescer e frutificar. Atrofia o cérebro. pode falar isso. Atrofiamento. É um verdadeiro atrofiamento. E aí, nesses 40 minutos, eu vi passando uma postagem, um conteúdo bíblico. Eu disse, não é possível um negócio desse. E aí eu nunca fui de ter esses aplicativos instalados no meu celular. Eu não gosto disso porque isso para mim realmente é um atrofiamento mental. Mata meu tempo, mata minha vida, é hipnótico. Eu sei porque eu estudei hipnose. É hipnótico. Prende você, certo? Eu digo isso porque eu fui instalar e eu fui ver qual é a realidade disso. E pasme, eu fiquei 1 hora naquilo. 1 hora, uma arrasta para cima, arrasta para cima, arrasta para cima. 1 hora da minha vida que nunca mais vai voltar. 1 hora da minha vida que nunca mais eu terei a oportunidade de viver aquela hora com um filho meu, com a família, ou, por exemplo, aqui com uma conversa como essa. Olha o que nós produzimos, o que nós construímos com 1 hora de bate-papo desse aqui. Aí, no lugar de eu estar num ambiente como esse, numa construção como essa, num despertamento, num crescimento, num alimento como esse, eu estou arrastando para cima, vendo piadinha, vendo palhaçada, vendo... edificação. Claro, a gente não pode ser tão radical. É bom rir, é bom se divertir, é bom achar graça. Isso. Mas fazer daquilo como uma fonte intelectual é um absurdo, é doentio, né? E aí esse despertamento veio em mim e eu estou desenvolvendo a Kingdom Missões, que tem por objetivo trabalhar conteúdos para disseminar por intermédio desses mecanismos. Inclusive, cortes nossos aqui, falas nossas aqui, de pontos importantes, pontos relevantes, por exemplo, sobre o contexto missionário, que é o caso de hoje, vai ser cortados alguns trechos e esses trechos a gente vai jogar, porque só pode 3 minutos. Né? Então, a gente pegar... Agora, é claro que nesses 3 minutos tem um link para você ver o conteúdo. Né? Então, a ideia é usar da mesma estratégia, usar desses cortes, desses 3 minutos, como uma isca, e essa isca laçar a pessoa para o conteúdo mais completo, e esse conteúdo mais completo ser um alimento mais nutritivo. E eu não estou falando de gente, eu não estou falando de qualquer pessoa, estou falando da igreja. Certeza. Que essa é uma realidade para a igreja. Né? Ficar ali. Gente, eu não consigo aceitar isso. Não dá para aceitar e não protestar e ficar calado e achar, isso é normal, isso é comum. Não dá. Como é que eu posso aceitar um crente, um indivíduo, perder ali 1 hora, ou sei lá quanto tempo que ele fica ali se alimentando daqueles trecos inúteis que... Como é que eu posso criar expectativa que esse crente vai crescer, vai amadurecer, vai compreender missão, vai ter despertamento para a palavra? Como? Mas se você fala para ele ter 1 hora de leitura bíblica e oração... Esse perfil não tem isso. Não tenho tempo, não consigo. Isso aí você vai massacrar. E olha que a instrução bíblica é meditar de dia e de noite. Meditar, ou seja, é uma constância, é uma fonte realmente de alimentação. Agora, o tal do mecanismo do aplicativo é todo dia. Todo dia está lá, todo dia está lá. Ninguém entende que isso pode ser uma estratégia do diabo para poder matar o tempo. É o que nós temos mais de precioso. É o tempo. É essa horinha que nós estamos vivendo aqui, esse tempo que nós estamos vivendo aqui, nunca mais vai voltar. E como é que eu posso pegar este tempo, que é mais valioso do que ouro, mais valioso do que pedras preciosas, e simplesmente me alimentar, nutrir esse tempo com futilidade? Eu não consigo aceitar isso. Para mim é uma coisa extremamente difícil e talvez essa indignação, talvez essa seja provocado pelo próprio Deus para que eu pudesse desenvolver alguma coisa para poder contribuir nesta luta de desperdício intelectual. Então, a Kingdom Missões ela só vai trabalhar isso. Ela não vai fazer, pelo menos até então, né? É uma coisa embrionária, né? Estamos desenvolvendo. Então, o objetivo é trabalhar esses conteúdos virtuais e nós vamos abraçar todos esses aplicativos. Todos eles.
Aonde tiver lixo, também vai ter palavra de Deus. Maravilha. Aonde tiver alguma coisa que vai estar destruindo, também vai ter coisas construindo. Vai ter construindo. Então, a Kingdom Missões está trabalhando isso, e como primeira proposta, o podcast. O que é que vai vir depois aí, eu não sei. Né? Mas como primeira proposta vai ser o podcast. Eu quero trazer muitos outros missionários aqui, quero trazer muitos outros pastores. Eu sei que tem pastor grande aí, relevante aqui em João Pessoa, que está esperando o resultado disso aqui, porque tem que ter a cautela, tem que ter, né, o cuidado para não se envolver com coisas, né? Então, eles estão esperando o resultado, ver quem é esse tal de Thomas, ver o que é que ele está aprontando, para poder vir aqui. Mas é extremamente importante que pastores como o pastor Sérgio estejam aqui. Sim. Ele e outro missionário, qualquer pessoa, para poder passar essa realidade. Pastores como o líder de pastores que nós temos aqui, como no momento, o atual presidente da PEP, pastor Luciano. Enfim, a contribuição dessas pessoas para que a gente desenvolva conteúdos bíblicos, né? Discussões da sua... A fala do pastor quando citou o versículo, vai para lá. A fala da irmã quando citou ali Efésios, vai para lá. E assim vai. Ou seja, para mim, é a minha participação em missões. Se Deus quer de mim alguma coisa mais contundente e mais visceral, como a participação de vocês, eu não sei. Mas este Patrocinadores do Reino, eu penso quando estiver bem estabelecido, bem organizado e tiver credibilidade, quando as pessoas olharem para isso e entenderem que se trata de algo sério, ou pelo menos quem está envolvido é alguém sério, eu não tenho a menor dúvida que eu serei um dos principais contribuintes para abraçar os missionários que estão aí pagando um preço que eu não posso permitir que pague sozinho. Eu sei que nós contamos com Deus, eu sei que todo missionário conta com Deus, todo missionário está ali com o Espírito Santo acalmando, acalentando, mas eu não posso ter uma consciência de dispersão, ou pelo menos não ter consciência nenhuma. Isso para mim não existe. Ser cristão e simplesmente não me importar com o que está acontecendo, não somente no campo missionário, mas no campo social. Isso não existe para mim. Eu não me importar contigo, com essa tua caminhada, é tanto que a minha primeira preocupação foi teus filhos. Como vai ser, gente, isso? Essa consciência não como é que eu posso dizer? Acho que é a falta de compaixão. Compaixão, amor. E próprio Jesus. Não entendeu. O próprio Jesus disse, olha, um novo mandamento eu vos dou. Qual foi esse novo mandamento? Algo novo. Ou seja, algo que me representa. Algo que vocês serão conhecidos quando este mandamento vocês estiverem cumprindo. Que mandamento é esse? Amar uns aos outros. Não tem como a gente não ser visto, não ser identificado como cristão quando esse amor pelo outro está intrínseco. Não tem como. Então, se essa realidade não existe em mim, não existe nas pessoas, estamos muito mal encaminhados no que significa realmente, de fato, o cristianismo. Né? Mas vamos aproveitar o tempo, porque eu não tinha intenção de falar tanto assim, porque eu não sou o convidado aqui. Tem mais alguma coisa a respeito do seu projeto? Já deu Pix? Tem mais alguma coisa? Eu acho que é isso. Alguns detalhes não dá para compartilhar, mas a gente também já estaremos imersos, né, na cultura que a gente vai fazer parte, numa igreja local lá, e que os irmãos estejam orando também para essa entrada no segundo país destino, para que Deus abra as portas para isso, né? Amém. Então vamos lá, pastor Expedito e equipe. A próxima expedição, pastor Expedito, é para próxima expedição. Vamos lá. Para onde a gente vai, a gente pode falar, né? Mas aí já tem um outro contexto, porque quando a gente fala que vai para o contexto europeu, as pessoas brilham os olhos e acham que Olha, eu queria ter mais tempo para poder falar sobre isso aí. Isso daí dá o que falar. A gente precisa desconstruir, fazer muitos dados, trazer muita informação para poder a pessoa enxergar e dizer, não, é necessário. Né? Mas dá outro podcast. Agora comece logo dizendo o que é diáspora. Diáspora. O que é isso, gente? A diáspora ela é uma dispersão, ela é uma migração de povos, né? De grupos étnicos, de cultural, grupos que saem de seus países, né? Saem de suas localidades em busca ou por causa de perseguição,
ou em busca de melhor vida, né? Então, as pessoas dizem assim, não, está acontecendo. Não, já acontece faz muito tempo, né? Se você lê a palavra, povos já estavam Sim. ali sendo dispersos de vários lugares, indo para outros lugares por conta de perseguição, por conta de melhorias. Então, está acontecendo tudo isso. E quando a gente fala da diáspora, né, da diáspora africana, a qual a gente vai trabalhar na Espanha, a Espanha ela é uma ponta que está muito próxima ali do norte da África. Então, acontece muito, muito. A dispersão ela está gigantesca. Hoje, se a gente contar anualmente, em torno de 700 mil pessoas, elas facinho estão Uou, é quase uma João Pessoa. saindo ali do norte da África, basicamente, e indo para o continente europeu. Espanha é um dos lugares que está recebendo muito por conta da proximidade ali do Estreito de Gibraltar, né, que fica bem pertinho. Então, dali eles vão de barco, vão muitas vezes até a nado. A gente tem relatos que eles botam garrafas PETs cheias assim, amarram para poder ter uma boia e tentar ultrapassar, que é mais ou menos o menor espaço é 14 quilômetros de extensão. Então, eles tentam fazer essa travessia. E Então, muitos fracassam, certamente. Agora, recentemente, acho que em julho morreu mais de vários. 2.000 Na verdade, morre pessoas, todo dia, porque todos não os é dias. relatado com tanta frequência. Né? E isso é bem isso mesmo. É tão forte isso que a Espanha ela paga o Marrocos anualmente para Marrocos sustentar sua barreira, sustentar sua fronteira, para não deixar que seja mais. Já que existem duas cidades que estão no continente africano. Duas cidades espanholas ali na ponta do Marrocos, que é Ceuta e Melilla. Existem duas cidades espanholas dentro do continente africano, ali dentro de Marrocos. Então há já fronteiras. Então eles buscam ultrapassar essas barreiras. Um alambrado de 12 metros de altura. E coisas assim drásticas acontecem porque eles botam umas cercas enormes de 10, 12 metros de altura. Então eles tentam pular essas e se cortam, perdem. Muitas vezes morrem. A gente tem vídeos assim que são chocantes. A próxima vez vamos trazer os vídeos que eu acho que vale a pena. Coisas assim, quando a gente olha e... Porque deve ter no YouTube, né? Tem no YouTube, Sim, tem. no YouTube. A gente tá muito longe dessa realidade, a gente Muito tem uma longe, facilidade gente. muito grande, a gente tem, o Zeca falando da questão da perseguição de Bíblia, de tudo, a gente tem aqui Bíblia, a gente tem igreja, a gente tem toda uma facilidade de estar perto da palavra, né? Então, esse povo, ele tá indo. Eu não vou nem entrar no mérito da questão e perguntar se isso ajuda ou atrapalha. Para o missionário? Para o crente, para o cristão. Me parece que facilidade atrapalha as pessoas serem verdadeiramente cristãs. Parece que quanto mais perseguição, quanto mais o negócio arrochado, mais crente a gente é. Essa facilidade, ela cria um comodismo, cria né? um comodismo. Você tem, em casa você tem 5, 6, 7 Bíblias. O pessoal lá clamando por uma página. Hoje eu vi um vídeo que não tem na sua língua, né? Hoje eu vi um vídeo, não sei de onde é, mas eu vi um vídeo antes de sair de casa, vim para cá e vi uma senhorinha, certamente missionária. Ela deu de presente, fez uma surpresa para uma criança, deve ter uns 8 anos, no máximo 9, aquela criança. A não ser que seja bem desnutridazinha e tenha 11, 12. Ela fez uma surpresa, escondeu a Bíblia, foi dar uma Bíblia de presente. Gente do céu, aquela criança não acreditou. Eu vejo pessoas ganhando na loteria que não comemoraram tanto como essa criança comemorou. Jesus, Enfim, é inenarrável o que realmente deve estar acontecendo por lá. Aí vocês vão abraçar essa diáspora. A gente vai abraçar, porque o que a gente entendeu? A gente está indo junto a uma agência que já trabalha há mais de 100 anos dentro do continente africano. E uma estratégia que eles criaram de 3, 4 anos para cá foi estar com esse povo fora do seu continente, né? A diáspora, exatamente. Aproveitar situações onde muitas vezes não pode chegar, aproveitar situações onde não posso pregar, né? O evangelho de fato, e pegar essas pessoas fora de seus lugares, fora de seu contexto. Então, essa foi uma das estratégias que a agência MIAF, ela conseguiu alcançar os não alcançados aonde eles estão. Bom, vamos lá, essa frase é bonita, que merece ser dita de novo. Alcançar os não alcançados aonde eles estão. Eu acho que caracteriza bem a questão missionária da coisa, isso aí, né?
E aí a gente está indo para fazer, vamos junto com a equipe que já está lá, de espanhóis, já trabalham com esse povo, já recebendo desde 2007, eles já têm esse trabalho, e a gente vai somar forças com eles, né? A nossa pretensão é chegar em janeiro, né? Para poder Em nome de Jesus. somar essa força lá e diante do... Então vocês pretendem ir em janeiro, o pastor Zeca em maio. Maio. A gente está finalizando também a questão de levantar recursos, né? Visitando as igrejas, visitando os líderes, conversando para que essa parceria, nosso sustento também está em torno de 30% a 40% também. Necessitamos de 85%, 90% para poder ir por campo, né? Para poder estar sobrevivendo, tá vivendo no campo. Então, essa é a nossa expectativa, daquilo que a gente está buscando fazer. Então, as igrejas que estiverem aí nos escutando, né? Oração, mas a contribuição, a oferta junto para que o missionário possa ir e ser estabelecido naquele lugar. Meus irmãos, me digam uma coisa. Não havendo as ofertas, o que acontece com vocês? Esperança. Fé, Esperança porque a e gente fé. um dia escutou o chamado de Deus. É. E como o texto revela para a gente, vai ser feito. Agora, é privilégio seu participar. É privilégio. É privilégio da igreja estar junto. Inclusive, não é coincidência você estar aqui assistindo um podcast como esse. Exato. Não é coincidência você Não. ter se prendido a um conteúdo como esse. Certamente Deus pode estar Despertando incomodando você, né? você. Aqui nesse vídeo, aqui em algum momento, teve o Pix do pastor Zeca. E agora, pastor, o senhor pode já também deixar o Pix aí. Porque quem contribui com um pode Isso. contribuir com todos. Exatamente. Exatamente. O nosso Pix é o CPF também, 879-889-333-53. Dica de novo. Pega a caneta aí, papel, ou já abre aí Hoje está mais moderno. Já abre o aplicativo, abre né? o e WhatsApp, já- aquele grupo de informação do WhatsApp. o grupo sozinho, É, né? o grupo sozinho, é. CPF 879-889-333-53. É no meu nome, Luana Costa. Cavalcante de Souza. E eu queria finalizar, nós estamos aqui alguns minutos ainda, eu queria finalizar para você que é pastor, certamente alguns pastores vão assistir isso aqui por causa de vocês, né? Vai ter um acompanhamento. Sim. Tenho certeza que, independente até da pessoa de vocês, Deus vai incomodar muitos pastores a pararem aqui no Bíblia Podcast. E eu queria dizer para vocês que as portas estão abertas para vocês aqui trazerem algo que realmente é relevante ao reino de Deus e é contundentemente bíblico. Essa é a nossa proposta, é difundir realmente as questões bíblicas aqui. Esse é o nosso estúdio aqui da Êxito Cowork. Se vocês tiverem interesse também, vocês que estão aqui, não sei se dá tempo, né? Eu acredito que não. Mas você que é pastor, que está aí nos assistindo, pensou um dia de fazer um podcast como esse daqui, agora em João Pessoa você pode contar com essa estrutura que vai estar à sua disposição. Você pode procurar a minha pessoa para falar a respeito disso, como pode procurar também por intermédio do nosso endereço aqui na Machado de Assis 137. Êxito Cowork é um parceiro nosso. Mas não é um parceiro que está de graça, não. Precisamos de dinheiro também, isso aqui. Mas é um grande parceiro e quem está à frente dessa empresa também é um homem de Deus. Assim como muita gente aqui. Louvado seja Deus por esse espaço. Eu quero que outros pastores realmente tenham outras propostas de podcasts aqui. Realmente a questão digital, virtual, seja realmente trabalhada. Isso já acontece pelo Brasil por aí, né? Já é uma realidade Brasil afora. Agora, aqui na nossa Paraíba, não tinha nada do tipo. E o que eu quero é que existam mais 200 propostas de podcast para explicar, difundir, explanar a questão bíblica da coisa. Tá, ok? Maravilha. E você que nos assistiu até agora, meu muito obrigado, Deus te abençoe. Se você ficou conosco até agora, então merece você se inscrever nesse canal que está começando, merece você marcar o sininho aí, porque o que você vai ver aqui não vai ser outra coisa a não ser conteúdo bíblico. Se você quer aprender sobre Bíblia, quer aprender alguns temas bíblicos, está cheio de dúvida, se inscreve no canal, marca o sininho, que aqui a gente vai nos esforçar o máximo possível para poder chegar o mais próximo da verdade. Amém. Amém? Deus abençoe. Pronto, gente.